Meus irmãos, como crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra nos exorta que nós devemos viver neste mundo de maneira sábia. E certamente um dos conteúdos dessa sabedoria que Deus nos exorta, que a palavra nos exorta, que nós devemos possuir enquanto vivemos neste mundo, certamente essa sabedoria consiste em conhecer, em discernir, em compreender o que é este mundo. Compreender não somente com os nossos olhos da carne, mas compreender com os nossos olhos espirituais. Porque se nós olhamos para este mundo com os olhos espirituais, iluminados pela palavra de Deus, nós podemos viver neste mundo de maneira sábia. Nós podemos viver neste mundo de maneira sóbria, sem sermos enganados pelas sutilezas, pelos convites, pelas seduções deste mundo. Porque a verdade é que diante da palavra de Deus, nós aprendemos claramente que este mundo não tem nada de atrativo para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, certamente, este mundo não é o nosso lugar de descanso. Este mundo não é o nosso lugar de prazer. Este mundo não é o nosso paraíso. Este mundo é um lugar tomado pela iniquidade. Este mundo é um lugar preso pelo pecado. E por isso, este mundo é um lugar que está debaixo da ira de Deus, da cólera, do castigo, da indignação de Deus. Nós não podemos nos esquecer que desde o início, lá em Gênesis capítulo 6, o Senhor Deus, Ele se irou contra a sua criação. Ele se indignou contra este mundo, porque Ele viu o desígnio do coração humano. Ele viu que o coração humano sempre planejava, sempre intentava para o mal. E por causa disso, o mundo foi tomado de maldade, o mundo foi tomado de iniquidade, e Deus decidiu destruir este mundo através do dilúvio. O Senhor já manifestou a sua ira, a sua indignação contra este mundo nos dias de Noé. Mas através de Noé, escolhido de Deus, homem de Deus, pregador da justiça de Deus, a raça humana foi salva. Foi preservada. E ali o Senhor Deus aceitou o sacrifício de fé de Noé. Gênesis 9 nos diz isso. Fez uma aliança com Noé, na qual ele prometeu que este mundo não seria mais destruído até que viesse o fim. Mas a palavra nos garante que este mundo está entesourado, preservado para o fim. Este mundo está guardado para o fogo. Ainda existe misericórdia neste mundo, mas a misericórdia de Deus, ela age neste mundo, chamando pessoas para que fujam da condenação, a condenação que já pesa hoje sobre este mundo. A ira de Deus que já começou a ser derramada sobre este mundo. Algumas vezes nós pensamos que a ira de Deus, a manifestação do castigo de Deus será revelada somente no futuro escatológico, lá no inferno. Sim, a ira de Deus será manifestada de maneira terrível no inferno e por toda a eternidade. Mas a ira de Deus já está sendo revelada, manifesta hoje neste mundo. E nós precisamos compreender, ter discernimento a respeito disso, para que o nosso coração não seja seduzido para os enganos deste mundo. O que nós vamos ver nesta noite é um retrato pintado pelo apóstolo Paulo
um retrato deste mundo. E Paulo deixa claro, este mundo é um lugar de manifestação da ira de Deus. Deus está indignado com este mundo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 18 até o versículo 32. E veremos o retrato que o apóstolo pinta, esclarece. A palavra de Deus nos ilumina e nos demonstra o que é este mundo. E este mundo, ele é um lugar de pecado, de iniquidade, de rebelião e de manifestação da ira do castigo de Deus. Romanos 1, versículo 18 até 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui a palavra de Deus, na pena do apóstolo Paulo, nos esclarece, demonstra claramente que mundo é esse que nós habitamos. E por 3 vezes, Paulo repete o verbo: Deus os entregou. Deus os entregou. Deus está manifestando a sua ira contra este mundo, entregando. A ideia do verbo é como um conquistador poderoso que, depois de conquistar o seu inimigo, o entrega para ser castigado. Deus entrega os homens para o castigo. A ira de Deus está
se manifestando neste mundo. De que forma? A que castigos Deus tem entregue os seres humanos? Em primeiro lugar, a palavra nos diz que Ele entrega os seres humanos à estupidez. Deus entrega os homens e mulheres a uma mentalidade estúpida. Toda a elaboração mental, todo pensamento, toda formulação de pensamento humana, ela é estúpida. Veja o que Paulo está dizendo no versículo 18, ele diz que a ira de Deus é revelada no presente, ela já está sendo manifesta, Deus já está revelando a sua ira neste mundo. Por que que Deus está revelando a sua ira neste mundo? Porque os homens o rejeitaram. Paulo está dizendo que Deus, ele se manifesta claramente e ativamente por meio das coisas criadas, por meio da sua criação, por meio da natureza. Paulo fala aqui de dois atributos de Deus que são visíveis para todo homem na natureza: a sua própria divindade e o seu poder. O que Paulo está dizendo é que todo ser humano, quando ele olha a sublimidade da natureza, quando ele interage com este mundo, ele percebe claramente, visivelmente, porque Deus está se revelando, Deus está se demonstrando ao ser humano através da natureza. Claramente o ser humano percebe que este mundo, por trás dele, existe um Deus criador e poderoso. Todo ser humano interage com a criação, ele percebe isso. Ele percebe, ele tem esse conhecimento de Deus, porque Deus escolheu revelar a si na sua natureza. Mas o que Paulo está dizendo é que o ser humano automaticamente, por causa do pecado, por causa da rebeldia no seu coração, ele escolhe suprimir, ele escolhe abafar esse conhecimento. O conhecimento de Deus através da natureza é como uma torrente impetuosa que vem e o ser humano levanta um muro. E esse muro é o próprio pecado. Ele detém esse conhecimento, ele suprime, ele abafa no seu coração esse conhecimento através da sua injustiça, através do seu pecado. E a partir disso, o ser humano cria uma série de explicações, uma série de pensamentos que são fúteis, que são estúpidos, para justificar a sua existência alheio a Deus. Ele diz no versículo 21, eles conheceram a Deus, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, e os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensato caiu na escuridão. Porque no versículo 18, eles suprimem, abafam, rejeitam a verdade por meio da injustiça. E é a partir daí que flui todo tipo de pensamento para negar a Deus. É a partir daí, quando o ser humano decide que ele não quer nada com Deus, que ele cria toda uma série de explicações que nega a Deus. Quando o seu professor na sala de aula fala para você, eu estou falando de ciência, não é de religião. Isso é uma grande falácia. Isso é uma grande mentira. Quando o seu professor fala para você que o simples olhar da ciência sobre a criação, sobre o universo, sobre o mundo, sobre todas as coisas, ele chega à conclusão que Deus não existe, isso é uma grande mentira. O que a Bíblia está dizendo é que o movimento é oposto.
O ateísmo, em primeiro lugar, é uma decisão do coração, é uma decisão religiosa, é uma decisão do homem na sua rebeldia, que não quer Deus. Ele reconhece claramente a existência de Deus, sim. E o versículo 32 diz que todo ser humano, ele tem dentro de si esse conhecimento ético, moral, porque ele sabe, ao mesmo tempo que ele reconhece, existe um Deus maior do que mim mesmo, existe um Deus maior do que todas as coisas. Eu percebo isso claramente quando eu olho este mundo. Mas no seu coração, ele sabe que existe o certo e o errado. No seu coração, o versículo 32 fala sobre isso. Ele conhece o decreto de Deus. Todo mundo tem a noção, certo e errado, bom e mal. E quando o homem olha para si mesmo, e ele sabe que se Deus existe, eu não estou bem diante deste Deus. Ele cria toda uma série de raciocínios para negar este Deus. Raciocínios estúpidos, raciocínios que diminuem o próprio ser humano, dizendo-se sábios. Eles têm certeza que eles são sábios, tornaram-se loucos, estúpidos, com as explicações mais rebuscadas possíveis. É capaz de dizer que, olha, o amor que eu sinto pela minha esposa nada mais é do que fruto do acaso, de uma evolução que me trouxe até aqui, num instinto de sobrevivência da espécie, e é só por isso que eu amo a minha esposa. É só por isso que eu me alegro quando eu pego o meu filho nos braços após o seu nascimento. Não existe nada além disso. Somos apenas fruto do acaso. Outras correntes que extrapolaram essa corrente de pensamento, essa forma de enxergar a vida, que é o que nós estamos vendo, chegou nesse absurdo de dizer que, olha, não existe nenhum sentido no mundo, você cria o seu sentido, então você tem que encarar esse absurdo como algo dado, e você precisa ser um herói, e se projetar neste mundo, e encontrar você mesmo a razão de viver. A sua razão de viver é gastar dinheiro, é ganhar dinheiro? Vai. A sua razão de viver é fazer viagens? Vai. A sua motivação de viver é ajudar os pobres? Se engaje nisso. Esse é o seu sentido da vida. Não existe nada além disso. Chegam a dizer, Jean-Paul Sartre disse isso. E se você não achar razão para viver, encare o suicídio como uma resposta. Porque esse mundo é um absurdo mesmo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, estúpidos, porque o seu coração rejeita o conhecimento de Deus em prol, através da injustiça. E o versículo 28 diz, então Deus entrega o ser humano aos seus pensamentos tolos, a uma disposição mental reprovável, e o ser humano se torna cego e perdido dentro da sua própria escuridão, que ele mesmo criou para si. A ira de Deus se revela, tem se revelado quando ele entrega o homem à sua própria estupidez. Mas Paulo vai além. Ele diz que a ira de Deus se revela também quando ele entrega o homem a uma sexualidade depravada. Deus entrega o homem, o ser humano, o homem e a mulher, a própria depravação do seu coração. Terrível ira de Deus. A misericórdia de Deus está em refrear a depravação do coração humano. Se Deus não refreasse a depravação
do coração humano, nós enxergaríamos por aí todo tipo de depravação à luz do dia. Se hoje nós saímos nas ruas e não encontramos, pelo menos à luz do dia, se você sair à noite em alguns lugares, você vai encontrar pessoas fazendo todo tipo de depravação sexual, como animais. Não é porque o ser humano, o homem afastado de Deus e a mulher ainda tem um senso do ridículo, ainda tem um senso do que é certo em si mesmo. A prova clara é quando nós olhamos para o carnaval. O carnaval é isso. Vamos lá. 5 dias, está tudo liberado. Entreguem-se ao seu próprio coração. E como o apóstolo Paulo diz, degradam os seus corpos entre si. Perdem toda a sua dignidade, comparando-se verdadeiramente a animais. E o que Paulo coloca como que o ponto mais baixo, a que chega a degradação. Olha como o coração humano, ele é verdadeiramente corrupto, degradante em si mesmo. É quando começa a haver o homossexualismo. Não quer dizer, a Bíblia não diz que o homossexualismo seja um pecado imperdoável, que os homossexuais estão longe da graça de Deus. Todo aquele que se achega a Cristo, não importa qual seja o pecado, com coração quebrantado, arrependido e cheio de fé, o Senhor Jesus perdoa. Mas Paulo fala aqui do homossexualismo, relações sexuais contrárias à natureza. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, e da mesma forma também os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão, de desejo, uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. Paulo está colocando aqui quão baixo o homem pode chegar quando ele é entregue aos seus próprios desejos. Quando ele é entregue ao seu próprio pecado. É o ser humano em profunda rebeldia contra o seu Criador. É o ser humano negando a imagem de Deus em si mesmo. O Deus majestoso, o Deus eterno, o Deus que é triuno, um único Deus, subsiste na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo, único Deus, mas também diverso. Ele espelha isso no ser humano através da diversidade, através do relacionamento pactual, casamento entre homem e mulher, relacionamento sexual entre homem e mulher, dentro da esfera do abrigo, da aliança, do casamento. Este é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso é belo, isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Isso espelha a imagem de Deus no ser humano. E todo tipo de relacionamento sexual fora disso, fora da aliança do casamento, é depravação. E o ser humano, ele entregue a sua depravação, ele é extremamente criativo, ele não tem limites para degradar o seu corpo quando ele é escravo dos seus desejos pecaminosos. E Paulo está dizendo, ele nega a imagem de Deus em si quando ele quer ir até o homossexualismo. Ele quer ser homem sem espelhar o seu Criador. Criatura rebelde. E o próprio Paulo não enxergou a que ponto nós estamos chegando.
como o coração humano é escravo e criativo para a sua maldade. Nesta semana eu recebi no meu WhatsApp a reportagem que dizia que Demi Lovato não se considera mais como binária, uma pessoa binária. E aí eu abri aquela reportagem para entender o que é binária. Ela não se enxerga mais como alguém que se reconhece num mundo em que existe homem e mulher. Essa jovem que carregou tantos fãs, fez tantos filmes da Disney, cantora infantil, depois na adolescência, tantos adolescentes a seguem no mundo inteiro. Ela diz que hoje ela não sabe o que ela é. Ela está se descobrindo. Ela não é homem e nem mulher. Vai além deste movimento transgênero, que diz que pode existir um homem aprisionado num corpo de uma mulher e vice-versa. Não é isso. Não é homem nem mulher. O que é então? É alguma coisa, está descobrindo. E a gente fica pensando, eu fiquei pensando, quantos adolescentes, diante da malignidade deste mundo, vão olhar para este exemplo, para essa moça, e falar: tá aí, esse é meu problema. É assim que eu me sinto. Então, eu tenho que me descobrir. O ser humano abandona o conhecimento de Deus. E aí ele se degrada. E aí não sobra mais nada. E aí ele se diminui. E se diminui sem limites. Sem limites. É criativo para o mal. E Paulo está falando aqui dessa revelação de Deus na natureza. Paulo está pintando o retrato do mundo para que ele possa brilhar através dessa escuridão, através deste mundo preso em iniquidade, debaixo da ira do castigo de Deus e com esse pano de fundo escuro. Paulo quer brilhar a beleza do Evangelho, o conhecimento verdadeiro de Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos vivendo hoje é um grau mais profundo de degradação. Nós não estamos lidando com pessoas que negaram esse conhecimento natural de Deus. Deus como o supremo criador de todas as coisas. Nós estamos num mundo em que pessoas conheceram o Evangelho, conheceram o Deus amoroso, conheceram o Deus resgatador. Estamos num mundo em que as pessoas tiveram contato com a imagem de Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus entre nós, vindo como Deus amoroso, Deus resgatador. E é este conhecimento, é esta revelação que o mundo de hoje diz que não quer e rejeita. É um profundo grau de apostasia, cada vez maior. E cada vez mais nós estamos num mundo em que culturalmente está se tornando mais e mais anticristão. Este é um mundo de iniquidade, um mundo que está debaixo da ira de Deus. E o Senhor Deus tem manifestado a sua ira neste mundo. E por último, o apóstolo diz que o Senhor, ele revela a sua ira quando entrega os homens, as mulheres, a um comportamento corrupto, a corrupção das suas atitudes. O versículo 28, terrível versículo, fala dessa entrega, dessa rejeição da parte de Deus. Visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus
Eles não quiseram provar a Deus através do seu conhecimento. Deus os entrega a um conhecimento, a uma mente reprovável, para que as suas atitudes sejam também indevidas. E aí Paulo faz toda uma lista. Eles estão cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, apego pelo dinheiro, depravação, imoralidade sexual. Estão cheios de inveja, as picuinhas, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros. O coração está agarrado nessas coisas. Tem prazer na fofoca, no engano, na malícia. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, se orgulham da sua própria maldade. Inventam maneiras de praticar o mal, criatividade para o mal. Não tem limites. Insensatos, desleais, sem amor pela família, desobedecem aos seus pais. Veja que para Paulo é uma coisa terrível desobedecer aos pais, terrível. E se orgulham do seu pecado, aprovam o pecado, desejam o pecado. Versículo 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. São insolentes, sabem disso. Coloca a cabeça no travesseiro, não tem paz. Sabe disso. Sabe que não está nada bem. Sabe que um dia terá que comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus, sabe? Mas abafa, retém. Tudo o que possa levar a um arrependimento, retém. E não somente continuam a praticar, mas aprovam, aplaudem, orgulho, e faz passeata, a marcha do orgulho. Um comportamento totalmente corrompido pelo pecado, entregue ao seu próprio pecado. Este é o mundo em que nós vivemos. Pela graça do Senhor, muitos de nós já fomos desarraigados deste mundo, porque a Bíblia diz que isso é natural a todos nós. A Bíblia diz que todos nós temos a maldade ligada ao nosso coração, e nós nascemos desta forma, e à medida que nós interagimos com este mundo, nós percebemos a existência de Deus, mas nós nos rebelamos contra este conhecimento, contra esta percepção. Essa é a realidade dos nossos filhos e nós precisamos ser sensatos para isso. Nossos filhos nascem com pecado no coração. Nós não podemos negligenciar isso. E é por isso que o quanto antes, nós que temos o conhecimento do Senhor Jesus, precisamos criar os nossos filhos na disciplina do Senhor, ensinando para os nossos próprios filhos a maldade do seu coração, a tolice dos seus pensamentos, e o quanto antes, insistentemente, apresentando o Evangelho de Cristo, porque este mundo está debaixo da ira de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio até aqui justamente para nos resgatar desta terrível ira. E se não for o Senhor Jesus, não existe resgate, não existe saída. O Senhor Jesus lá na cruz, de maneira ainda mais terrível, suportou sozinho, em nosso lugar, todo o peso da ira, da condenação de Deus. A ira terrível, que todo aquele que não se arrepender terá que suportar, não somente neste mundo, mas por toda a eternidade. O Senhor Jesus, de uma vez por todas, suportou o peso da ira de Deus, para que através dele, da sua força e da sua fidelidade, nós fôssemos libertos, desgarrados
do império deste mundo, de trevas, de cegueira, de condenação, e transportados para a luz, para a liberdade, para a salvação. O que a palavra nos diz claramente é que este mundo, e nós precisamos ser sensatos quanto a isso, não podemos nos iludir quanto a isso. Ele está debaixo da terrível ira de Deus. Mas esse Deus que está irado contra o pecado, é Ele mesmo quem providenciou sozinho o resgate da sua ira, o resgate da condenação. Quando o Senhor Jesus foi sozinho até a cruz e se entregou ali, o justo sofrendo pelos injustos, e tudo que nós precisamos é confiar e receber esse perdão. Não precisamos fazer nada. Ele já fez tudo. E Ele confia a cada um de nós a palavra, a mensagem do resgate. Salve-se da condenação que pesa sobre este mundo. Você já se abrigou na cruz? Ou será que sobre você ainda pesa essa condenação? Será que você é um desses orgulhosos, preso na idolatria, na cegueira, com seus raciocínios fúteis e até estúpidos, que tão somente servem para te deixar aprisionado, cego? Permita que a palavra de Deus brilhe no seu coração de uma vez por todas. Pare de lutar contra a verdade de Deus. Não existe outra saída, não existe outra solução a não ser o preço do resgate que foi pago de uma vez por todas na cruz. Será que nós, libertos pelo Senhor, de alguma forma, temos sido arrastados e seduzidos para amar novamente este mundo? Existe algo no seu coração que tem tentado te escravizar novamente a este mundo? Fuja da ira. Volte correndo para o seu Salvador por meio do Evangelho. Persevere na fé. Este mundo não é o nosso lugar, nós esperamos uma nova pátria, uma cidade que descerá dos céus. No último dia, quando o nosso Salvador, o Senhor Jesus, e Ele voltará para buscar a sua igreja e para julgar o mundo. É de lá que nós esperamos a nossa salvação, não é daqui. E se o Senhor nos der coisas boas neste mundo, nós seremos gratos a Ele e usaremos para Ele, para o reino dEle, na presença dEle. Não nos apegaremos com amor a este mundo, porque não é daqui que nós esperamos a nossa salvação. O mundo que não conhece a Deus tenta construir a sua salvação aqui, com suas riquezas, com suas experiências. Nós fomos libertos deste mundo para aguardar uma nova habitação. Enquanto estivermos aqui, vamos proclamar por todo este mundo: salvem-se da ira de Deus, refugiem-se no Filho, o Senhor Jesus. Ele sofreu a ira no seu lugar, para que você não precise sofrer, para que você seja livre. Feche seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Você é escravo do seu coração? Orgulhoso? Quebrante-se diante da presença de Deus.
O Senhor Jesus te ama. Ele deu a sua vida. Gratuitamente Ele te oferece a salvação. Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai, nós nos humilhamos. Nós reconhecemos que o Senhor é majestoso. O Senhor é glorioso. O que seria de nós, Pai? Como estaríamos diante da Tua presença, Senhor? Se não fosse o Teu amor, a Tua graça que se manifestou na cruz. E através de Jesus, tão grande amor, Jesus que derramou o seu sangue, Jesus que suportou sozinho o peso da ira do Pai, para que nós, confiando nele, pudéssemos desfrutar de liberdade e vida eterna. Senhor, não permita que nenhum de nós que uma vez fomos libertos pelo sangue de Cristo venhamos a nos tornar novamente escravos do mundo, Senhor. Senhor, não permita que alguém aqui, tendo escutado claramente o conhecimento do Senhor, a condenação do Senhor, endureça ainda mais o seu coração, esperando o dia do castigo e da ira, Senhor. Salva, resgata, trabalha, Senhor. Que o Senhor possa vencer, então, nos nossos corações, de maneira que nós caminhemos na liberdade do Evangelho, aguardando a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus, porque Ele prometeu, porque Ele é fiel. E certamente este dia será o dia mais alegre das nossas vidas. Desperta em nós, Senhor, a firmeza da fé, a fé no Senhor Jesus e em nada mais. E é no nome dele que nós oramos. Amém.